Meus amigos, no ar, o Oficina da História, aqui na TV Caxias. Hoje, segunda-feira, 6 de junho, começando a semana, emoldurando essa segunda-feira e esse mês que se inicia. Eu quero mandar um agradecimento especial ao seu Alberto Arioli, o pracinha, ex-combatente da FEB, que lutou na Segunda Guerra Mundial, que gentilmente me recebeu na casa dele e a gente conseguiu fazer aquele programa cheio de emoções que foi ao ar na semana passada. O programa de hoje vai ser sobre o cinema e vai ser sobre história. Se liga aí. O cinema, ele é um meio fantástico de trazer vida a personagens, a fatos e a eventos históricos. O cinema é o meio de trazer realidade ao real, é o meio de trazer imaginação ao inimaginável, é o que dá vida à massa de anônimos e aos grandes personagens da nossa história, que vão contar a sua história, contar a sua passagem através das telas do cinema. Mas muito mais do que contar essas histórias, esses relatos, esses fatos e esses eventos. O cinema, ele é um retrato do período onde ele foi produzido. Ele traz um momento carregado de valores, de princípios, de ética e de moral. Ele é um relato da tecnologia existente no período de sua produção. Então o cinema, além de contar a história, além de trazer vida a esses eventos e esses personagens, o cinema é um retrato da sociedade e do período onde ele foi produzido. No século XIX, historiadores europeus dividiram a história em períodos para ficar mais compreensível, para ficar mais fácil de estudar e de ensinar. Por isso que a história é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, com fatos que marcam essa subdivisão e com características que marcam cada um desses períodos. A pré-história é o maior de todos esses períodos. Ele vai do surgimento do homem até o aparecimento da escrita. São milhões de anos de transformação e de evolução. A pré-história, por sua vez, vai ser dividida também entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Mais ou menos assim. E, gente, desculpa desapontar alguns aí. O homem pré-histórico não encontrou os dinossauros. Ele não conviveu com os dinossauros. Os dinossauros foram extintos milhões de anos antes do aparecimento dos primeiros hominídeos. Nessa caminhada evolutiva, muitas espécies vão deixar de existir para dar lugar à nossa espécie. E aí surge uma primeira questão a ser refletida, a ser pensada. Por que essas espécies deixaram de existir? É simples, porque elas não estavam mais adaptadas ao meio em que elas viviam. A espécie mais evoluída é a mais adaptada. Um exemplo de evolução e adaptação são os tubarões, que têm um design exatamente igual ao que tinham há milhões de anos atrás, inclusive na época dos dinossauros. É na pré-história que vão acontecer as principais transformações. Uma delas é o domínio do fogo, ainda por um ancestral bem antigo chamado Homo erectus. É esse cara que vai descobrir e vai controlar o fogo. Com o passar do tempo, as tribos rivais vão brigar, vão se digladiar justamente pelo controle dessa coisa mística, dessa coisa mágica que é o fogo. Tem um filme muito legal de 1981 chamado Guerra do Fogo, que mostra justamente, que consegue ilustrar de uma maneira brilhante, de uma maneira apaixonante, como aconteceu essa transformação, de como os grupos mais evoluídos e menos evoluídos
conviveram e lutaram justamente pelo controle do fogo. O filme Guerra do Fogo, de 1981. O fim do período pré-histórico é marcado principalmente pela sedentarização a partir do desenvolvimento agrícola, a partir do momento onde o homem passa a produzir o seu próprio alimento. A partir dessa sedentarização vão se formar os primeiros núcleos urbanos, as primeiras sociedades e as primeiras civilizações. E com o aparecimento da escrita, a gente migra para uma nova fase da história, chamada Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa com as chamadas sociedades hidráulicas, são as primeiras a se fixar nas margens dos grandes rios. Uma dessas civilizações é o Egito. E eu tenho certeza que todos vocês pensaram em pirâmides, lembraram das múmias, porque é justamente esse o principal legado do povo egípcio, a arquitetura e o culto da vida após a morte. Um filme bem legal e recente, que mostra um pouco da sociedade, da arquitetura, da economia e do modo como viviam os egípcios, é o filme Êxodos, que mostra justamente o período da história egípcia onde Moisés conduz o povo hebreu do Egito em direção à Terra Prometida. É na Idade Antiga que a gente vai estudar as civilizações clássicas, Grécia e Roma. Grécia é uma história fantástica, mitologia, oráculos, Jogos Olímpicos. E um filme que ilustra bem essa história e a mitologia egípcia é o filme Fúria de Titãs. Mas não é esse recente que estava nos cinemas. Tu tem que assistir o antigo, de 1981, porque ele também mostra como era a tecnologia da época, como eram os valores, os princípios, naquele período onde ele foi feito. O filme Fúria de Titãs é de 1981 e ele mitologicamente é perfeito. É uma obra de arte do cinema. Roma tem a sua história marcada por ser um dos maiores impérios que se tem conhecimento na história. É engraçado como uma aldeiazinha situada no Monte Palatino vai conseguir dominar todo mundo que se conhecia naquela época, dominando toda a orla do Mediterrâneo. Tanto que o Mediterrâneo era chamado pelos romanos de Mare Nostrum. Os romanos formaram uma forma de governo única na história, que é a República, que vai servir de base para os sistemas políticos que a gente tem conhecimento hoje. O legado arquitetônico romano é fantástico, com o Coliseu, os aquedutos, os arcos do triunfo. E Roma também entra na história pelos chamados gladiadores, que eram aqueles prisioneiros que combatiam nas arenas pela vida e pela morte. O filme Gladiador, ele é um filme que consegue ilustrar com uma fidelidade nunca antes vista no cinema como eram essas lutas desses gladiadores, como vivia a sociedade romana naquela época e como era a opulência do grande Império Romano. Gladiador é a dica para a gente conseguir ilustrar a história de Roma. Uma deslumbrante combinação de ação ininterrupta e extraordinária história. O Gladiador. Hoje na história. Em 6 de junho de 1808, o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, é coroado rei da Espanha. A gente tem que lembrar que nesse momento da história, com a invasão de Napoleão na Península Ibérica, acontece a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse processo vai acabar por acelerar nossa independência, que vai se efetivar em 7 de setembro de 1822. Em 6 de junho de 1919, o jornal Il Popolo d'Italia publica o Manifesto do Movimento Fascista.
Mussolini vai liderar o Partido Fascista e vai tomar o poder na Itália a partir dos anos 20. Em 6 de junho de 1926, acontece a Marcha sobre Lisboa. Vai ser o evento que vai consolidar a ditadura militar em Portugal. Em 6 de junho de 1944, acontece o desembarque dos aliados nas praias da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. É a Operação Overlord, mais conhecido como o Dia D. É a maior operação militar da história, onde desembarcaram quase 200 mil soldados nas praias da Normandia. Seria o evento que mudaria os rumos da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1949, é publicado o livro 1984, de George Orwell. É um livro fantástico porque mostra um mundo controlado pelo chamado Big Brother, que vai mudar as notícias, que vai impor um modelo de vida, que vai impor um modelo de sociedade. É uma obra atemporal. Em 6 de junho de 1984, é criado o jogo Tetris. E em 6 de junho de 1985, é localizado o corpo do médico da morte alemão no Brasil, Josef Mengele. 6 de junho é o Dia Internacional da Logística. É aniversário de Maísa Matarazzo, cantora e compositora brasileira. E é aniversário da morte de Camillo Benso, o Conde de Cavour, político italiano. Ele foi o líder do movimento chamado Risorgimento, responsável pela unificação italiana na segunda metade do século XIX. Esse foi o Hoje na História. O Império Romano Europeu, ele vai entrar em decadência por uma série de fatores, até que vai colapsar após as invasões bárbaras, mais precisamente no ano de 476. Esse período a gente vai chamar de Idade Média ou período medieval. É esse período da história onde vai acontecer uma ruralização. Muita gente diz que é a chamada Idade das Trevas, porque foi um período que se evoluiu. Não deixa de ser verdade em alguns pontos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo o programa, quando falam em Idade Média, pensam em príncipes, princesas, castelos, torneios, mas não é verdade. O período medieval foi um período muito cinza, foi um período muito obscuro, foi um período de muito retrocesso social, por assim dizer. Na Idade Média, esses reinos bárbaros são completamente diferentes do grande Império Romano. O filme O 13º Guerreiro é um filme que ilustra justamente como viviam esses povos bárbaros, como viviam esses reinos bárbaros, como viviam essas sociedades de guerreiros. O 13º Guerreiro, então, ele vai ilustrar um pouco dessa primeira etapa da Idade Média. Com o passar do tempo, a sociedade europeia começa a se formar. E ela vai se formar em torno de um sistema chamado feudalismo. O feudalismo, então, entenda como uma unidade de produção. E nesses feudos, o senhor feudal vai ser a autoridade máxima. E os servos é que vão trabalhar no campo, uns dias nas suas terras, uns dias nas terras do senhor. Com o passar do tempo, vai surgir um descompasso entre a produção agrícola e o crescimento populacional. É nesse contexto que se faz a necessidade, então, de buscar mais terras para produzir novos feudos. Mais ou menos no ano 1000, vai surgir um evento chamado Cruzadas, que inicialmente tinham como justificativa retomar a Terra Santa do infiel muçulmano para garantir uma peregrinação segura aos cristãos da Europa. Mas, na bem da verdade, o objetivo do movimento cruzadista era se apropriar dessas terras para que fossem produzidos mais feudos e para que fosse produzido mais alimentos. Sem contar também com a retomada do intercâmbio comercial entre Europa e entre Oriente, as chamadas rotas comerciais orientais. As cruzadas, no plano militar de retomar a Terra Santa, não deram certo, mas, no entanto, tiveram êxito quanto à conquista de alguns territórios e quanto à reabertura comercial do mar Mediterrâneo.
O filme Cruzada, ele vai ser um filme que vai ilustrar justamente esse antagonismo entre um mundo europeu supostamente atrasado, dependendo da tua referência, e um mundo oriental completamente em desenvolvimento ou mais desenvolvido que a Europa. Cruzadas. And here, give me a war. That is what I do. Defend Jerusalem. That is your oath. The king has no need of a perfect knight. I offer you the world. You are a princess, and I am no lord. You have my love and my answer. O fim da Idade Média na Europa é acompanhado por um processo de centralização política. É acompanhado por um processo de união daqueles vários feudos. Tu te lembra que na Idade Média a característica política era essa descentralização, onde cada feudo é autônomo e independente. O fim da Idade Média, então, assiste essa centralização. Essa centralização, essa união desses vários feudos, vai dar origem aos estados modernos europeus, que mais tarde vão criar os países que a gente conhece hoje, como Portugal, Espanha, França ou Inglaterra. Então a Idade Moderna, ela começa justamente com essa centralização. A Idade Moderna, ela vai ter esse nome porque o homem moderno vai olhar para o passado e vai ter muito presente na história aquele atraso, aquele retrocesso da Idade Média. É daí que vai surgir o termo Idade das Trevas. E essa nova fase é show de bola. Essa nova fase é muito legal, por isso que ela vai se chamar Idade Moderna. É um período de grandes transformações, por isso que ela vai receber o apelido de Era das Revoluções. Porque essas revoluções vão transformar a sociedade, a economia, a cultura, a religião e a política. Um evento que marcaria o início dessa Idade Moderna vai ser o renascimento artístico-cultural, promovendo uma nova forma de ver o mundo, rompendo com aquele paradigma retrógrado da Idade Média. É no Renascimento que vão surgir aqueles pintores famosos que a gente conhece, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci e as suas obras, né? Mona Lisa, o Teto da Capela Sistina, o Grande David, Michelangelo. Mas o Renascimento que se inicia na Itália, devido à proximidade com o Oriente e devido às rotas comerciais, ele vai atingir o resto da Europa fruto do desenvolvimento comercial. Através das rotas comerciais, esse renascimento vai tomar conta da Europa. Na Inglaterra, o representante máximo do renascimento europeu é o William Shakespeare, que se imortalizou através de suas obras Hamlet, Romeu e Julieta, Rei Lear, Henrique V, que são retratos da sociedade moderna, que são retratos da sociedade medieval. O filme Shakespeare Apaixonado mostra uma história um pouco controversa, um pouco divertida, de como seria a vida do William Shakespeare nas cortes da Inglaterra. Shakespeare Apaixonado, ele também é um retrato de alguns valores, de alguns elementos da cultura europeia no que tange à Idade Moderna. Um outro filme que vai marcar essas transformações e essas revoluções é o filme Maria Antonieta. I've heard you make keys as a hobby. Yes. It'll be interesting to see how long she lasts. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament. It's not too much, is it? No. O filme Maria Antonieta, ele mostra a França imediatamente anterior à maior de todas as revoluções, a Revolução Francesa. Ele é interessante porque ele mostra justamente o descaso que essa elite, o chamado primeiro e segundo estado, tinham em relação ao resto do povo. Enquanto o povo estava à míngua nas ruas, essa monarquia absolutista francesa vivia de um luxo, de uma ostentação que beira o surreal,
que beira o inimaginável. E o filme Maria Antonieta mostra justamente isso. A vida, o cotidiano, os palácios e a rotina dessa sociedade francesa. De um outro lado, nós temos o povo. E esse povo oprimido vai se unir à classe burguesa que vão derrubar o absolutismo na França. É a Revolução Francesa. A maior de todas as revoluções. Vai ser, inclusive, a revolução que vai dar fim à Idade Moderna e vai criar o embrião para uma nova fase, para a Idade Contemporânea. O filme Danton, ele mostra justamente esse processo revolucionário, toda a gênese e toda a decadência dessas lideranças revolucionárias que vão levar, então, ao fracasso da própria Revolução Francesa e à chegada de poder ao querido Napoleão Bonaparte. Tu te lembra do filme Psicose, de Hitchcock, lá de 1960? Aquela cena da cortina do banheiro, da faca e do assassinato, daquele sangue escorrendo pelo ralo? Pois é, tu sabia que aquele sangue foi feito de calda de chocolate? Você sabia que o filme Gandhi, de 1982, é o filme recorde com maior quantidade de figurantes? Chegou a ter 300 mil figurantes nos sets de filmagem. E você sabia que o campeão mundial do cinema americano de bilheteria é o filme Bruxa de Blair, que custou apenas 35 mil dólares e chegou a arrecadar 240 milhões de dólares. Os eventos que marcariam o fim da Idade Moderna, então, são as revoluções. No caso, como a gente viu, a Revolução Francesa, dando início à Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é, por um acaso, o período que a gente está vivendo nos nossos dias. Alguns historiadores tentam argumentar ou defendem que a gente já está vendo uma nova era, ou a era atômica, ou nuclear, a partir das duas bombas atômicas em 45, ou a nova era a partir da queda do Muro de Berlim com o fim da Guerra Fria, ou a era da internet, a era da tecnologia. Enfim, só o tempo é que vai mostrar isso pra gente. A Idade Contemporânea, então, ele é um período de muitas transformações sociais, econômicas, políticas e também religiosas. Um evento que caracteriza essa Idade Contemporânea, ou o início dessa Idade Contemporânea, vai ser o imperialismo neocolonial, como a gente viu nos programas passados. O imperialismo, então, tu deve te lembrar que é aquele momento onde as potências da Europa estão dominando as regiões da África e da Ásia para buscar matéria-prima e fornecer manufaturas. Por isso que eles vão impor a sua doutrina econômica, a sua doutrina política e a sua doutrina social. Um filme muito legal, que é uma história verídica, que ilustra esse domínio da região da África e da Ásia, é o filme A Sombra e a Escuridão. Quando a Inglaterra está impondo o seu imperialismo nessa região da África. Naquele momento, naquele período, um militar inglês é mandado para aquela região para construir uma ponte. Ou seja, tu percebe através desse filme que existe um domínio cultural, que existe um domínio regional e geográfico da Inglaterra nessas regiões da África. O filme A Sombra e a Escuridão. Por um acaso, esses dois leões que ilustram a história do filme A Sombra e a Escuridão estão empalhados hoje no Museu de Chicago, nos Estados Unidos. A Sombra e a Escuridão, então, vai ser um filme que ilustra um pouco desse domínio. Um outro filme mais antigo é As Montanhas da Lua, que mostra também como a sociedade europeia estava impondo a sua dominação nessa região da África. Mais precisamente no século XX, a gente inicia o século XX com as guerras, como a gente viu anteriormente no programa passado, o século das guerras. Entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu uma das maiores crises econômicas que se tem na história, que abalou o mundo inteiro. É a crise de 1929. Foi o período onde o mundo entrou na chamada Grande Depressão devido à queda da Bolsa de Nova York.
O grande motivo dessa crise de 29 é a superprodução. Só que essa produção americana não encontrou o mercado consumidor e as indústrias começaram a colapsar. O filme A Luta pela Esperança, uma história verídica, conta a história do boxeador americano que recebeu o apelido de Cinderella Man, conta a história dessa sociedade americana pujante, ostentando, vivendo de um luxo e que em pouco tempo vão perdendo toda essa conquista, vão chegar à míngua, muita gente vai morrer, muita gente vai perecer, mas esse lutador, o Cinderella Man, ele é o exemplo de resiliência, onde ele vai crescer na adversidade. Um evento que marcaria de forma emblemática o mundo contemporâneo é a Segunda Guerra Mundial, pela quantidade de mortos, pelos horrores, pela tecnologia. A Segunda Guerra Mundial é um período da história onde o mundo inteiro vai estar direto ou indiretamente ligado a esse conflito. Um filme que, na minha opinião, ilustra bem como é que eram os combates é o filme O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme mostra o desembarque aliado nas praias da Normandia, hoje, dia 6 de junho de 1944. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai migrar para uma nova fase da história que vai ser a Guerra Fria, que vai durar até os anos 90. Esse período, o mundo esteve na eminência de uma terceira guerra mundial de proporções atômicas. Mas ao longo desse período só teve um único momento da história onde tivemos na eminência de uma terceira guerra mundial, que foi a crise dos mísseis de 1962. Onde então os soviéticos vão instalar uma bateria de mísseis em Cuba apontando para os Estados Unidos. São os 13 dias que abalaram o mundo. Porque naquele contexto, um país apertava um botão, o outro apertava o outro, o mundo acabaria. Os Estados Unidos então ficam em alerta e o presidente Kennedy começa as suas negociações então com o líder soviético Nikita Khrushchev. Na verdade, esses mísseis foram colocados em Cuba, que foi uma resposta dos soviéticos devido à instalação de mísseis americanos na Turquia. Durante esses 13 dias, foi o recorde de venda de arame, cimento e tijolo nos Estados Unidos, devido ao medo dessa cataclisma nuclear. As pessoas compraram isso aí para fazer os bunkers, para fazer abrigos atômicos nos Estados Unidos. O filme, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, um filme também verídico, ilustra de maneira visceral como é que a sociedade americana e o mundo viveu naquele momento. Com o fim da Guerra Fria, o mundo vai assistir uma transformação, uma nova ordem, sob a tutela direta ou indireta do imperialismo americano. O mundo ficou abalado pelas guerras do Iraque, pelo medo do terrorismo. Um filme que bota aquela pulguinha atrás da orelha é o filme Zona Verde, que mostra a história do exército americano no Iraque buscando as armas de destruição em massa no Iraque que nunca foram encontradas. A gente sabe que o motivo da guerra do Iraque é puramente econômico, mas os americanos precisavam de uma justificativa para esse conflito. Essa justificativa foi as armas de destruição em massa. O filme Zona Verde é baseado num livro, é baseado numa obra. E ele traz aquela dúvida para quem assiste o filme e faz uma breve analogia ao contexto atual. Gente, esse foi o Oficina da História,
onde a gente deu uma rápida caminhada, onde a gente viajou no tempo desde a pré-história até os dias de hoje, através do cinema. Acompanhem o Oficina da História nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos programas. Muito obrigado e até o próximo. Tchau!